Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Neste momento, eu convido os irmãos para já irmos sintonizando com a egrégora dessa casa e rogando a Deus, a Jesus, através dos benfeitores espirituais aqui presentes, que derramem sobre todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, as suas bênçãos de luz. Que assim seja. Meus irmãos, antes de abordarmos o tema sobre obsessão, que é um tema bastante complexo, é importante que lembremos todos que somos todos espíritos. Enquanto encarnados, possuímos a alma, assim chamamos, alma. Depois de desencarnado, espírito. Então, como espírito, é importante que saibamos que possuímos uma energia. Todos nós possuímos uma energia. E Kardec vai perguntar lá no Livro dos Espíritos, na questão 459, o quanto que os espíritos influenciam nos nossos atos. E os espíritos vão responder a Kardec: muito mais do que imagineis. Por vezes, são eles que vos dirigem. Questão 459 do Livro dos Espíritos. E entrando no tema, o que é que tanto se fala em obsessão? Quando nós falamos aqui em obsessão, é obsessão espiritual. É a ação persistente de um espírito mau que exerce sobre um indivíduo, seja ele encarnado ou um desencarnado. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até uma perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Veja bem, faculdades mentais. A importância de se cuidar e se tratar a obsessão. Mas nós vamos nos aprofundar. Eu procurei deixar o tema o mais suave possível e de fácil entendimento, porque aos médiuns, aos estudantes, nós conseguimos nos aprofundar mais. Mas o objetivo da exposição é outro, é que o grande público tenha noção do que é a obsessão espiritual. Então, trata-se de uma atração de um espírito por outro por ressonância magnética, ou seja, afinidade de padrão vibratório. Ou seja, tudo aquilo que nós vibramos, nós atraímos, tanto de positivo como de negativo. Nosso cérebro ele reage como se fosse ondas mentais. Ele é um aparelho emissor e receptor de ondas eletromagnéticas. Ele emite e recebe. Ou seja, tudo aquilo, ou a faixa que nós estamos emanando de pensamento e frequência, da mesma forma iremos receber. Vibração, então, é um processo mental de irradiação fluídica, ou seja, é a emissão de energias através da força do nosso pensamento, direcionadas a algum objetivo específico. Está lá no capítulo 27, no Evangelho segundo o Espiritismo. O que quer dizer isso? Quer dizer que o nosso pensamento ele tem uma corrente mental transmitida pelo nosso cérebro, que é uma válvula que transmite e recebe, tal como um aparelho de rádio. Cada cérebro pode emitir em vibrações ou em frequência de alta ou baixa, de acordo com o teor dos pensamentos mais constante. Ou seja, aquilo que nós alimentamos durante o dia. Se nós ficamos em isolamento, se nós estamos pensativos com algo muito triste, uma notícia muito ruim, o que isso nos acarreta? Baixa a nossa vibração, baixa a nossa frequência. Com isso, estamos nos sintonizando com espíritos desta mesma faixa.
atraindo irmãos afins. O amor vibra em alta frequência. Já o ódio, em baixa frequência. O ódio, a raiva, são polos opostos. Quanto mais elevados os nossos pensamentos em amor, mais alta a frequência e mais elevada a ciclagem. Antes, nas preces e radiações aqui, eu notei antes da prece da nossa irmã Nara, ela citou o amor. O amor é o nosso grande pilar. O amor é a nossa mais poderosa arma. Não só no plano psicológico verificam as obsessões, mas também na patologia geral. Sintomas de doenças infecciosas são transmitidas por entidades espirituais e enfermiças a pessoas sãs. Quem nos diz isso é Herculano Pires na obra Obsessão. Vejam bem, sintomas de doenças infecciosas que são transmitidas por entidades espirituais doentes a pessoas sãs. Então, olhem a importância de nós procurar mantermos a nossa sintonia, a nossa frequência, a nossa vibração elevada. Ah, mas não é fácil. Não, não é. Não conseguimos nos manter o tempo todo em alta frequência. Porque ora é uma informação triste na televisão, uma informação de um familiar que adoece, de um vizinho, de um ente querido. Porém, nós todos dispomos recursos dentro de nós para reagirmos e restabelecer a nossa frequência. Mais adiante aqui, nós vamos abordar. Tem uma expressão que diz o seguinte: diga-me o que pensas e te direi com quem andas. Diga-me com quem andas e te direis quem és. Ou seja, nós atraímos os afins como um grande imã. Nós vamos atraindo os nossos semelhantes. O mesmo vale para a esfera do bem. A obsessão não é só de espíritos malfazejos. Não. Aos trabalhadores aqui, uma casa, uma seara espírita, seja de tempo for, também são assessorados ou influenciados por espíritos benfazejos. Espíritos que querem bem, que incluem nesse sentido, transmitindo boas mensagens, orientando. Quais são os sinais que os espíritos obsessores, desorganizados, fragilizados, doentes nos causam? Cansaço, esgotamento, estresse, irritação, desânimo, perturbação do sono, pesadelos, vícios novos, isolamento, pensamentos contraditórios. Ora, você está muito bem com uma pessoa, de repente o teu sentimento muda contrariamente, tu começa a pensar besteira ou começa a vir sutilmente, repetidamente, pensamentos que te levam a questionar um relacionamento que você tem de afinidade com uma certa pessoa. Pensamentos negativos, ataques de raivas ou crises de choro, repentinamente, do nada. Você está muito bem no ambiente, no teu lar, junto a teus familiares, ou no teu ambiente do trabalho, e do nada você tem uma crise de choro, uma tristeza profunda. Isso são sinais claros de irmãos doentes que se aproximam de nós ou que nós o atraímos. Kardec vai nos dizer que tem 3 tipos de obsessão que ele assim classifica. É a obsessão simples, a obsessão, a fascinação e a subjugação. Na obsessão simples são os espíritos mais comuns.
aqueles que se aproximam de nós, por exemplo, para vir até a sociedade espírita. Eles estão precisando de ajuda, sabem que a irmã vai vir na sociedade espírita, vem junto à irmã, pega um tipo, uma carona. Ou aqueles espíritos que são ignorantes, não sabem o que estão fazendo, mas ficam por um determinado tempo, período com uma pessoa. Esse tipo de obsessão simples não permanece por muito tempo junto aos indivíduos. A simples conduta da pessoa no bem, ou uma conduta regrada, esse espírito se afasta, ele é encaminhado de uma forma muito simples e rápida. Já na fascinação, já é algo mais perigoso e requer uma atenção especial, é um processo diferente. Sim, a obsessão é um processo. A obsessão ela tem que ser tratada, senão, assim, ela pode levar a graus mais graves. Na fascinação, o espírito produz uma ilusão na pessoa. É uma fixação ideológica. A pessoa acha que muitas vezes está com um espírito, um mentor espiritual, um benfeitor espiritual, que está sugestionando certas coisas, mas também a induz a certos pensamentos contraditórios, pensamentos negativos, tristeza. Meus irmãos, nenhum espírito benfeitor, espíritos que trabalham na seara de luz, na seara do Cristo, transmite pensamentos de tristeza ou de ordem negativa. Muito pelo contrário. Então, neste caso, a pessoa que está sobre esse tipo de fascinação, ela necessita de ajuda externa. Raramente a pessoa sozinha consegue superar essa dificuldade. Essas entidades espirituais são muito ardilosas nesse processo da fascinação. Eles utilizam mecanismos muito inteligentes, se disfarçam com máscaras para ser bem recebidos ou para demonstrarem algo muito maior do que de fato são. Já na subjugação, também é algo que merece muita atenção. No passado, era muito comum usar o termo possessão na subjugação. No entanto, Allan Kardec preferiu não usar esse termo, porque um espírito não toma posse do outro. O que existe é uma influência perispiritual, perispírito do desencarnado ligado ao perispírito do encarnado. A subjugação caracteriza pela paralisação da vontade do indivíduo, do obsediado. Ou seja, a pessoa não consegue reagir. A pessoa está paralisada, está fixa naquele pensamento, podendo levar a pessoa a atitudes estranhas socialmente. A vítima tem muita dificuldade de reagir sozinha. Também requer ajuda exterior. Casas espíritas, templos religiosos, igreja. Pessoa do interior não tem acesso a um centro espírita, a um templo religioso, vai numa igreja. Porém, meus irmãos, em qualquer caso de obsessão, a matriz está no obsediado. A origem está no seu comportamento moral e mental desta vida ou de existências passadas. Ou seja, não é por acaso que ele se fixou em nós, mas sim por algo lá atrás que nós tenhamos cometido por um semelhante nosso, por um desafeto em existências anteriores. Hoje, certamente todos que aqui estamos, lá atrás nós fomos
muito diferentes, muito piores. Todos nós, sem exceção. Porém, hoje nós nos encontramos numa condição muito privilegiada, estando aqui sobre uma egrégora de luz, podendo compartilhar sentimentos semelhantes. Porém, no passado não fomos isso. Então, nós criamos desafetos. E esses desafetos são como fossem laços fluídicos que nos comprometem a irmãos de outras existências. Por exemplo, o irmão viveu na Noruega, na China, criou desafeto lá. Esses desafetos vão localizar o irmão nessa existência. Não pelo nome, pela característica do irmão, não. Pelo endereço vibratório do irmão. Lembra que nós falamos em energia? Todos nós temos uma energia. Essa energia que nós somos identificados. Não é por Paulo, João, Pedro, João, Maria, não. É pelo nosso endereço vibratório. Causas da obsessão são variadas. As causas, Kardec vai nos citar a motivação. Os motivos da obsessão variam segundo o caráter do espírito. Às vezes é a prática de uma vingança, como falamos, contra uma pessoa que magoou na vida ou numa existência anterior, pretérita, alguma existência que nós nem nos lembramos agora. Frequentemente é apenas o desejo de fazer o mal, por ignorância muitas vezes. Pois como sofre, deseja fazer os outros que sofrem também. Por isso que muitas vezes alguns irmãos do nada começam a sentir dores repentinamente, do nada. Irmãos que fizeram uma bateria de exames, deu tudo o seu check-up ok, porém os irmãos do nada começam a aparecer dores. Há essa atração promovida por esses irmãos que momentaneamente estão próximos de nós. Kardec diz que frequentemente é apenas o desejo de fazer o mal. Outros por simples ignorância. As causas mais frequentes da obsessão: problemas reencarnatórios, como falamos, tendências viciosas, jogos, drogas ilícitas ou lícitas, alcoolismo em excesso, drogadição, como foi dito, desejo de fazer os outros sofrerem por ignorância, sentimentos de vingança, de ódio, rancor, ódio, egoísmo excessivo, vaidade exagerada, apego a pessoas por ligações afetivas do passado. Apego a pessoas por ligações afetivas do passado. Um exemplo. Uma mãe que perdeu um filho. Imagina o peso, a dificuldade de uma mãe aceitar isso. Então, por vezes, uma mãe poderá entrar num processo de não aceitação pelo amor que tinha por esse filho. E aí pode gerar uma ligação afetiva. Ou por um ente querido que partiu, uma avó, um avô, um parente, talvez que tenhamos pouco contato físico, mas pertencia à nossa família espiritual. Ambições desmedidas, excesso de querer adquirir as coisas, apego demais às questões materiais, deixando o espiritual por lado. Kardec esclarece isso com bastante profundidade lá no Livro dos Médiuns, na questão 245 a 254. O alcoolismo, aqui nós vemos uma pessoa num bar, outra pessoa bebendo. A imagem para vocês não é clara, mas no meu computador aqui aparece bem nítido. Eu vou tentar explicar. A pessoa está bebendo e aqui temos um obsessor, que na verdade está absorvendo a energia que essa pessoa está expandindo. O álcool
Nós não vamos nos aprofundar hoje porque mereceria um bom tempo. Bom tempo. O álcool é uma droga lícita, porém ele faz expandir o nosso campo energético, colocando o nosso campo aberto. O que é isso, Diniz? Ele expande o nosso campo, abrindo os nossos chakras, colocando-nos vulneráveis, principalmente num ambiente desse, que está cercado por irmãos que estão induzindo ao irmão encarnado tomar mais uma. Ah não, toma mais uma, toma a saideira. Na verdade, ele já não aguenta mais, mas o irmão fica sugestionando. Lá no ambiente de fora do bar, que vocês não conseguem enxergar direito, tem os mentores espirituais desse irmão, que neste ambiente pouco poderão fazer. Como eu coloquei antes para vocês, o álcool é algo que mereceria um capítulo à parte. O alcoolismo crônico também costuma ser rodeado de larvas energéticas, que fixam no campo energético da pessoa, no seu perispírito. Aqui nós estamos falando do alcoolismo, do excesso do álcool em ambientes abertos, bares, boate, danceterias, na rua. Há espíritos obsessores sem maldade, que são até mesmo bons, mas dominados pelo orgulho do falso saber. Têm suas ideias sobre a ciência, a economia social, a moral, a religião e a filosofia, mas querem impor a sua opinião. Para isso procuram vítimas suficientemente crédulos para aceitá-los de olhos fechados, fascinando-os para impedir qualquer discernimento do verdadeiro e do falso. Ou seja, ficam alimentando sutilmente falsas ideias, repetidamente. Até que a pessoa, mas isso vem tanto, em tantas vezes, que isso está mexendo comigo. E a pessoa, por não filtrar os seus pensamentos, ou seja, saber se aquilo é edificante ou não, acaba sendo vítima. Porque, voltando atrás um pouco no que falamos, espíritos bons não nos induzem coisas negativas, coisas pesadas, tristezas. Somente espíritos de baixas frequências. A Sueli Caldas, na sua obra Obsessão, vai nos dizer que as principais causas da obsessão se devem às nossas imperfeições morais. Nós que atraímos. Nós abrimos o nosso campo para as influências negativas mais frequentes. De baixas frequências. Abrimos nosso campo a essas influências negativas. Claro, nós somos imperfeitos. Lá no início nós falamos, nós não conseguimos ficar o tempo todo em alta vibração. É praticamente impossível. Porém, nós dispomos dos recursos no nosso interior para reagir. Sueli Caldas ainda vai nos dizer que se fôssemos espíritos já evoluídos, nós não seríamos perseguidos, pois já estaríamos em uma outra sintonia, em uma outra vibração, sem sofrer esses assédios. Eles não se sentiriam atraídos por nós, por estarmos numa outra faixa, numa outra sintonia. No que diz respeito ao problema da obsessão espiritual, o paciente, ou seja, nós, cada um de nós, é
também o agente da própria cura. Isso quem nos diz é Manuel Filomeno de Miranda, nos Grilhões Partidos. Ou seja, trabalhando a nossa reforma íntima, a nossa vibração, que logo adiante aí nós vamos ver, nós vamos comentar a respeito. Como combater? Cultivando a prece, orando, meditando, compreendendo o que é a obsessão, compreendendo como que se dá um processo obsessivo, se aqueles pensamentos realmente são meus, são próprios, aí nós começamos a perceber o que é um processo obsessivo. Aceitar os semelhantes como são, evitar julgamentos. A única coisa que temos que julgar é o nosso pensamento. Vigiar os pensamentos, sentimentos e palavras, as nossas atitudes. Não basta eu vir no centro espírita, trabalhar aqui e ali fora eu ter uma vida completamente desregrada. Então, as nossas atitudes, o que fazemos aí fora. Não se considerar vítima, reclamação em excesso, vitimismo. Quando nós se colocamos num quadro de vitimismo, começamos a reclamar em excesso, nós estamos, na verdade, questionando o Criador. Nós estamos questionando Deus porque nos colocou aqui nessa grande escola. Se nós estamos passando por tudo isso, é porque nós não aprendemos a lição. Não cultivar a depressão, evitar o isolamento, ler e meditar sobre o Evangelho de Jesus, o Evangelho no lar. Eu sei que a maioria aqui, se não todos, fazem o Evangelho no lar. O Evangelho no lar, ele cria um grande escudo, não só no nosso lar, permitindo sim a frequência de bons espíritos, mas também junto aos nossos vizinhos. Nem todos temos bons vizinhos, porém o Evangelho no lar contagia os nossos vizinhos. O que está na frente, o que está atrás, o que está do lado, quem mora em prédio em cima e embaixo. É como se ele criasse uma grande cúpula. Então, quem não faz ainda, faça. Há pessoas, há trabalhadores aqui, médiums, que fazem no seu ambiente de trabalho. O que eu recomendo também, eu assim faço. E estudar o Espiritismo, para ter um melhor entendimento, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, quando a gente entende como se dá esses processos, a gente não se torna mais vítima. Aqueles laços fluídicos de débito, quando a gente começa a entender e a estudar, a gente não cria mais. Lembram daquela expressão, vá e não peques mais? É isso. A Sueli Caldas, ela vai nos orientar quando perguntada qual a melhor defesa para a obsessão. Ela vai nos dizer, é o bem e a prece. É fazer o bem, praticar o bem. Praticar e amar ao próximo, como Jesus nos ensinou. Praticar o bem não é você estar vinculado a um centro religioso, a um templo de oração, não. Tem inúmeros irmãos aqui que eu conheço que praticam bem sem estar atrelado a nenhum centro religioso. Praticar o bem com uma palavra amiga, edificante, com um vizinho, com uma pessoa que nos aborda na rua, na calçada, no mercado. Isso é praticar o bem. E amar o próximo como Jesus nos exemplificou. Sueli Caldas, mais uma vez na obra Obsessão. Eu acho que eu estou no tempo, né? Para finalizar, meus irmãos, eu queria transmitir uma dica aqui. Não parece, mas foi 25 slides. E eram muito mais, mas eu consegui enxugar.
para finalizar, uma dica. Na sequência, a nossa irmã Tânia aqui vai fazer uma prece, onde todos os irmãos aqui irão receber um passe coletivo. Vou sugerir aos irmãos, quando a nossa irmã Tânia convidar os irmãos para entrar nessa sintonia, para cada um direcionar esses irmãos que vieram junto, com cada um, comigo, com todos, que sejam encaminhados hoje, aproveitar essa oportunidade, aproveitar esse tempo de luz, de amor e caridade, para serem resgatados por esses irmãos que já estão aqui em prontidão. Como fazer isso? Simples. Lembra lá no início que falamos sobre o nosso pensamento? Mentalmente nós vamos imaginar a figura de Jesus, vamos ver uma luz crística entrando nesse templo, pelo meio do salão, e resgatando esses irmãos. Cada um de nós faz isso intimamente. Estaremos não só nos ajudando, mas também estaremos fazendo o bem e praticando o bem. Com aqueles que nos acompanharam até aqui, estaremos dando a eles uma oportunidade. E era o que tínhamos para essa noite. Muito obrigado, meus irmãos.